Oi, oi, gente! Nós estamos aqui com uma personalidade, uma famosinha da internet que tem muitos, mas muitos seguidores, a Enfe Rebeca. E eu queria falar desse momento muito especial. Prazer estar contigo aqui, Rebeca. Assim, eu adoro o seu conteúdo, eu acho incrível o jeito que você passa isso para as pessoas, principalmente por conta da sua naturalidade, espontaneidade, e principalmente que você consegue fazer aquele movimento que a gente quer, às vezes, ensinar para as pessoas de uma maneira tão leve que não tem como a gente não seguir você e não ter o conteúdo. E aí, antes de você começar a falar, gente, já passa lá, segue a Enfe Rebeca para que a gente possa estar continuando essa nossa conversa, combinado? E aí, me conta, como é que foi essa chegada? Como é que é esse seu carisma que você tem e o seu conteúdo? Conta para mim. Primeiro que o privilégio é meu de estar aqui com você, é uma personalidade tão grande da enfermagem que me inspira muito, então eu fico muito feliz de estar aqui, poder compartilhar isso, conversar, e a gente trocando ali as ideias uma com a outra, porque eu acho que a gente, enquanto enfermagem, a gente cresce assim, junto, todo mundo tem um a colaborar com o outro, uma experiência, e quando a gente se une, a gente realmente consegue ir mais distante, mais longe. Quanto ao meu conteúdo, é algo que eu comecei muito como um hobby e hoje tomou uma proporção gigante, que era justamente falando sobre a minha rotina dentro da unidade básica de saúde. E hoje flui ali naturalmente também com os meus seguidores, que são pessoas que sempre me apoiam. E isso é muito importante também, é algo que a internet acaba aproximando bastante. A gente faz, parece que está ali só falando com uma tela, mas quando a gente encontra na rua, recebe uma mensagem, mesmo que de carinho, é algo que realmente mostra que o nosso propósito ali está sendo cumprido. Olha, eu confesso que eu sou clubista, então assim, quando pede para eu falar, quando alguém pergunta, Rebeca, qual área você quer, qual área você escolheria para eu seguir, qual área você me indicaria? Eu, saúde da família, com certeza. Nada contra os emergencistas, inclusive eu tenho amigos que são, tá tudo bem, mas é uma área que realmente é muito rica. Você estar dentro da saúde da família, dentro da atenção primária, em que o enfermeiro tem tanta autonomia, pode passear pela assistência, estar na gestão, que é algo que a faculdade nos traz muito, o enfermeiro tem a gestão ali a todo momento. É realmente o que brilha os meus olhos. Eu lembro de quando eu fazia as minhas consultas de pré-natal e de puericultura, que eram as minhas preferidas, então eu conseguia acompanhar essa mulher desde o início do pré-natal até a consulta de puericultura do filho dela, fazia o planejamento reprodutivo, então fazia inserção de DIU, de implanon, e tudo isso enquanto enfermeira. Claro que a gente tem equipe que apoia, mas conseguir ter uma autonomia a ponto de conseguir coordenar uma equipe, liderar uma equipe com a CS, com o médico, equipe multiprofissional, é algo que realmente traz aquele orgulho de ter escolhido a categoria certa, ter escolhido a profissão certa. Então, sempre me emociono, sempre brilho os meus olhos, porque quando a gente conversa com um paciente, a gente consegue dar uma condução para esse atendimento e ele retorna, às vezes retorna com galinha, com manga. Eu já ganhei de tudo. Então, mas de ver realmente a gratidão por a gente ter conseguido conduzir, e eu não estou falando de medicação. Às vezes uma conversa, a gente conseguir falar, porque a escuta ela é muito terapêutica, e a gente dar um desfecho positivo para esse usuário é algo que a gente sabe que escolheu a profissão certa e assim a gente consegue seguir em frente e também influenciar pessoas para que o que é cuidado, o que é ser enfermeiro, o que é ser da enfermagem. Ai, que legal, né? Viu, gente? A posição tá aqui, né? Eu quase chorando aqui. Então, não, mas eu acho que é muito bom a gente conseguir falar de uma coisa que a gente gosta, né? Eu também sou uma pessoa muito apaixonada por tudo que eu faço, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre a responsabilidade em que os influenciadores têm com o meio, porque a partir do momento que a gente é um influenciador, a gente passa uma informação, a gente tem responsabilidade sobre ela. A internet não é terra sem lei. A gente tem a liberdade de expressão, sim, mas isso vem com uma responsabilidade junto. É engraçado falar de um celular, falar para uma câmera, porque nem sempre a gente entende o impacto que aquilo ali tem. Você pensa que uma pessoa com 50 mil ali enche um Maracanã. Então, é justamente para essas pessoas que a gente está dizendo. E qual é a responsabilidade dessa informação que a gente traz junto? Não é só jogar no Google, colocar uma informação que eu pesquisei em um minuto e acabou. Claro que não. O papel do influenciador, ainda mais na saúde, é facilitar a comunicação. A gente conseguir tirar aquilo de um artigo científico e trazer para uma linguagem fácil, seja em tom de humor, seja em um tom mais sério,
mas de uma forma que consiga comunicar. Mas o que me frustra muito é eu ver influenciadores falando de saúde, sem embasamento científico, ou às vezes sem uma formação anterior, e apenas reproduzindo coisas que pegaram pela metade. É muito importante que a gente traga à consciência essa responsabilidade que a gente tem, porque eu vejo muito fácil uma informação ruim se disseminando para 1 milhão de visualizações, 10 milhões de visualizações. E quando a gente vê uma retificação, ou pede para sair esse conteúdo, não é tão rápido, não tem a mesma proporção. Eu sempre lembro de um caso que eu vi na internet, assim, aleatoriamente, sobre uma divulgação de uma notícia em que a FDA, que é como se fosse uma Anvisa americana, falando sobre a não recomendação da vacina da influenza da Covid. Na hora que eu vi essa notícia, eu fiquei assim, o quê? Não, não é possível, não é possível. Eu, com 1 minuto, peguei a mesma referência, joguei no Google e vi uma notícia muito mais atualizada com a recomendação da vacina. Agora eu te pergunto, realmente, esse profissional que divulgou essa informação, ele não queria informar ou ele não sabia? É muito difícil. E os comentários eram justamente esses, falando que vacina não prestava, que tinha chip, tinha isso, tinha aquilo. Então, continuaram piorando uma informação que já não era uma informação verdadeira. Quando a gente tem uma formação anterior, a gente realmente vai ter um filtro ali para conseguir disseminar o que é uma fake news do que é uma informação verídica. Toda opinião é válida, claro, mas desde que ela venha com embasamento científico. E ter a graduação, a gente ter uma formação anterior, faz com que a gente realmente tenha um filtro para conseguir passar isso até para pessoas que não têm um letramento, mas que a partir do momento que você estuda e você se aprofunda sobre determinado assunto, você realmente vai conseguir desenvolver isso de uma forma melhor, de uma forma mais adequada. Eu sempre lembro que tudo para a internet a gente precisa captar rápido. Um peixe, se eu não me engano, consegue reter atenção por 6 segundos. A gente retém atenção por muito menos. Então, um peixe consegue segurar a atenção mais do que a gente. Por isso que o Instagram tem muito aquela métrica. Você tem que captar a atenção nos 3 primeiros segundos. Senão, já era. Seu engajamento cai. Por isso que a gente sempre vê tanto clickbait, vê tanta informação sensacionalista ali naquele início, porque quanto mais tempo você passa em um vídeo, mais conteúdo sobre isso você vai receber. O meu Instagram é muito diferente do seu, que é diferente de todo mundo. E tá tudo bem. E a gente tem que conseguir falar entre pares dessa forma. Mas é importante que a gente tenha essa formação anterior, que a gente consiga levar o conteúdo para o máximo de pessoas possível. Por isso que eu convido vocês a estarem e fazerem parte disso também. Qualquer pessoa que tenha esse conhecimento, que tenha o estudo, que se aprofunde sobre o conteúdo, ele pode fazer parte disso e ser um influenciador, desde que com responsabilidade. É muito legal quando eu vejo assim enfermeiros, médicos, sanitaristas, odontólogos e companhia trazendo isso de uma forma muito simples, de uma forma muito delicada, porque eu gosto muito de falar que a comunicação ela só é efetiva quando ela é entendida. Se você não me entendeu é porque eu não soube me comunicar. Então, a forma como as pessoas vão repassando isso, vão disseminando as informações, também é nossa responsabilidade. Por isso eu preciso me expressar de uma forma que realmente seja compreensível, de uma forma que seja adequada, porque até mesmo em consultas, eu sempre lembro que quando eu conversava com os meus usuários, com os pacientes, eu tinha uma forma de atender diferente para cada um. Um paciente que não tinha letramento, eu tinha que explicar de outra forma. Eu recomendava que ele trouxesse até o acompanhante, porque o acompanhante ele é nosso amigo. Então, quando ele está junto, realmente consegue fazer com que esse cuidado seja entendido de uma forma melhor pelo usuário. Ou porque às vezes o paciente ele tem vergonha ou ele mente para gente. Isso às vezes acontece. E não porque ele seja ruim, não é isso. Mas às vezes porque ele fica envergonhado sobre a própria situação. E a gente ter essa sensibilidade de identificar também é muito importante. Eu acho que assim, eu acho que o principal ponto da lei não é tolir ninguém de fazer o conteúdo, até porque lá está escrito bem grande que não é só uma graduação, né? É no notório saber naquela área, né? A gente sabe que a gente tem pessoas que não têm o estudo, mas sabem daquele conteúdo muito, ou até mesmo por conta da vivência. O que a gente quer é evitar que fake news sejam espalhadas porque na internet não tem a lei específica. E aí, onde está escrito,
que eu não posso fazer dentro dos conselhos das áreas específicas, né? Então, que vão estar julgando negligências, imprudências ou imperícias. Isso no mundo digital também tem que acontecer, né? E aí, agora, amigas, estamos terminando o nosso podcast. E assim, é muito importante que você olhe para aquela câmera e fale especificamente para aquelas pessoas qual o conselho que você daria para poder, você que já é um nome nacional, você que já tem, apesar de ter pouco tempo de formada, já é uma pessoa tão séria e tão respeitada dentro do seu tipo de conteúdo, passa para aquele colega lá, que está lá naquela graduação, que está no curso técnico, que também quer ser um influenciador digital de uma maneira séria e respeitada como você é. Passa ali o conteúdo para ele. Então, ninguém sabe o que você faz até que você comunique isso. E eu trago isso muito para minha realidade, porque posicionamento sem a comunicação, ela realmente gera uma invisibilidade. Quem aí não conhece um profissional que é incrível, é maravilhoso, sabe muito, mas que nem sempre consegue tantas oportunidades em comparação a um outro. E é um profissional gigante, tá aí crescendo e indo. Ambos são ótimos, ambos são bons, mas é muito importante que a gente comunique aquilo que a gente faz. E eu não estou falando só de internet, só de Instagram. Na sua realidade, ali no seu consultório, para o seu gestor, para o seu paciente, aonde você estiver, porque a gente consegue criar as nossas oportunidades dessa forma também. Não precisa estar em um banner. Se estiver no Instagram, é ótimo, porque precisamos muito de profissionais qualificados para levar informações de qualidade. Mas comunique o que você faz, fale o que você faz, porque as oportunidades chegarão. Técnica por 12 anos, enfermeira há 5 anos, eu estou no meu 2º ano do mestrado em saúde coletiva pela UFRJ, e ali, dia após dia, eu estou lendo artigos, eu estou estudando, eu faço muita coisa, e eu não sou a única. A minha turma é gigante, são profissionais também que levam isso muito a sério, a ciência ela precisa ser levada a sério. São anos que são investidos, e é a comunicação que a gente traz para a sociedade, é a devolutiva que a gente traz. Eu sou uma árdua defensora das universidades. O conhecimento, ele é realizado ali, ele é estudado ali e trazido para a sociedade. Então, por isso que é necessário que a gente realmente valorize a ciência, a gente valorize a formação. Me dói muito ver pessoas hoje falando mal de universidades públicas. Eu sou egressa de uma universidade pública, a primeira de enfermagem do Brasil, que é o Fredo Pinto, e eu sempre carrego muito isso comigo em tudo que eu faço. A minha formação, ela contribui absurdamente para todo o conteúdo que eu coloco na internet hoje. E eu invisto tempo, invisto dinheiro, dia após dia, para trazer algo que seja realmente de responsabilidade. E é muito triste quando eu vejo todo esse conhecimento que eu carrego tão forte comigo sendo desmentido em um vídeo de 10 segundos que não tem embasamento científico nenhum, por um profissional que achou que era um conteúdo que poderia dar engajamento e simplesmente colocou ali. Um profissional que muitas vezes nem é da saúde. Claro que a informação ela tem que ser pública, ela tem que ser de uma forma ampla, mas ela precisa ser com responsabilidade. Quando a gente estuda para isso e tem essa formação, isso realmente tem outro peso. Os conselhos de categoria, por exemplo, eles vão regulamentar, eles vão avaliar o exercício profissional. São eles que vão fazer essa fiscalização. Um profissional que não está relacionado ao conselho, ou uma pessoa que não é um profissional da saúde, o que é que realmente vai seguir com relação à ética desse conhecimento, com relação à ética que é colocada ali? Então é algo que a gente realmente precisa pensar, avaliar e filtrar que tipos de influenciadores, que tipo de informação a gente está consumindo. É com base científica? É de uma pessoa que realmente tem um conhecimento prévio para isso e um conhecimento de academia? Seja mestrado, doutorado, graduação, mas uma pessoa que realmente é especialista na área. E se você gostou desse conteúdo com a Rebeca, curta, compartilhe e divulgue. Me diz aí o que você achou.